Olá, colegas! Olá, tutora! Estamos aqui mais uma vez para mais um fórum de produção e hoje iremos falar sobre avaliação por competências. E aí, a avaliação por competência é possível? E se possível, como que a gente faz para avaliar os alunos através das competências? Para falarmos de avaliação, o que é avaliar e o que é avaliar por competências, vamos relembrar o que é a avaliação. A avaliação, ela não mensura e tampouco classifica a verdadeira avaliação, ela destaca o progresso e as realizações do aluno, ao invés de seu fracasso. Ou seja, a verdadeira avaliação, ela evidencia mais o processo do que o resultado. E é isso que devemos ter em mente na hora de avaliar os nossos alunos. Avaliar, como sabemos, não é nada fácil. Avaliar é um ato rigoroso de acompanhamento da prática pedagógica. A avaliação nada mais é do que uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho da escola, né? Tanto do nível de qualidade do trabalho do professor, como dos alunos. Quanto o meu aluno está entendendo aquela situação, né? Aquele componente, aquela habilidade que foi proposta. Para falarmos de avaliar por competência, primeiramente nós precisamos saber, definir o que seria essa competência. Competência nada mais é do que a capacidade de se mobilizar o que se sabe de um determinado contexto para a gente poder realizar aquilo que foi projetado. O que seria competência, então? O conhecimento, mais a habilidade necessária para se aplicar aquele conhecimento, mas há uma atitude para se refletir sobre o conhecimento e utilizar as habilidades adquiridas. O conjunto dos três, geramos então a competência, essa capacidade de se mobilizar o que se sabe em um determinado contexto para a realização do que se foi projetado. Competência, para que então, o aluno significa capacidade de fazer alguma coisa que nós, de modo adequado, trabalhamos no dia a dia, portanto, de variadas habilidades, né? Porque a posse de uma competência, uma qualidade complexa, nada mais é do que a capacidade de fazer alguma coisa de um modo adequado. Então, precisamos de tanto, né, de várias habilidades. Então, precisamos desenvolver nas nossas salas de aulas as inúmeras habilidades para que os alunos se apropriem das suas competências de acordo com as bases tecnológicas propostas. E como nós vamos avaliar por competências, né? O que seria, então, avaliar por competências? Então, nós temos aqui as disciplinas. As disciplinas, elas são um meio que o aluno tem para poder desenvolver a sua competência. Então, português, matemática, história, geografia, educação física, ciência, biologia, entre outras aí, né? É essa disciplina que vai ser um meio que o aluno vai ter para poder desenvolver as suas competências. Então, o aluno vai desenvolver, no final, competência de expressão, compreensão no português, argumentação, decisão. Então, a competência, ela se dá por meio das disciplinas propostas. Então, avaliar por competência, a avaliação por competências é um sólido e articulado processo de planejamento, né? Onde o professor vai avaliar o aluno e obter como resultado a competência atingida. E se não atingir o proposto, o professor ajusta a rota do seu planejamento, ajusta a rota do seu processo didático-pedagógico, visando sempre o ensino com a aprendizagem. Então, o professor vai avaliar por competência o aluno individualmente. Talvez o meu aluno, numa aula
teórica, né, não consiga desenvolver as competências propostas, mas já na aula prática, essas competências são desenvolvidas com êxitos, né? Ele possui habilidade prática que a gente consegue desenvolver essas competências que foram propostas na teoria. Então, avaliar por competência é um mútuo comprometimento do professor com o aluno. É avaliar de diversas formas. É estabelecer habilidades no decorrer do processo avaliativo aí, para que no final o aluno consiga aí atingir as competências necessárias. Exemplo de avaliar por competências, né, da gente poder avaliar a competência que o aluno adquiriu, eu trouxe para vocês aqui um exemplo do componente de boas práticas farmacêuticas que eu ministro no curso de técnico em farmácia. Então, nós temos como base tecnológica, como conteúdo, né, desse componente, como uma das bases tecnológicas, a função e a operação dos equipamentos e vidrarias pertencentes ao laboratório farmacêutico. Então, é esse conteúdo que a gente vai desenvolver com os alunos. Durante o processo didático-pedagógico que nós adotamos no planejamento, nós vamos fazer com que os alunos desenvolvam habilidades, né? Quais seriam essas habilidades? Listar vidrarias e os equipamentos específicos para o trabalho em laboratório farmacêutico. Então, o aluno vai ser capaz de listar aquela determinada vidraria para aquela operação farmacêutica. Então, um exemplo, vou manipular um xarope. O aluno vai ser capaz de listar quais vidrarias nós vamos utilizar para essa farmacotécnica do xarope. Feito isso, né, a gente desenvolvendo essas habilidades dos alunos através de aulas teóricas, aulas práticas, seminários, trabalhos em grupos, né, dramatização, através de todo esse processo didático-pedagógico, nós, fazendo com que os alunos adquiram essas habilidades, nós conseguimos fazer o quê? Com que eles tenham as competências, né? As competências propostas, as competências ideais aí para estar no mercado de trabalho desenvolvendo a sua função. Então, quais competências os alunos iriam se apropriar aí nesse plano de curso aí de boas práticas? No final, o aluno vai ser capaz de distinguir todo o equipamento e vidraria de um laboratório farmacêutico. Ele vai ser capaz de distinguir todos. E aí, como que eu vou avaliar esse aluno por competência? Eu vou avaliar esse aluno em todo o processo didático-pedagógico. Às vezes, o aluno consegue demonstrar sua competência durante a aula teórica, outros durante a participação em grupo, seminário, outros durante as aulas práticas. Então, avaliar por competência é a gente conseguir enxergar que o aluno conseguiu se apropriar daquele conhecimento que a gente passou, conseguiu desenvolver as habilidades e as competências propostas. Finalizando, pessoal, a avaliação por competências. Então, é analisar as competências adquiridas de cada aluno, acompanhar a evolução dos objetos de aprendizagem, acompanhar o desenvolvimento do aluno e indicar as suas dificuldades da metodologia de ensino. Se a gente perceber que o aluno não está conseguindo desenvolver as competências adequadas de acordo com a metodologia utilizada, devemos o quê? Replanejar e utilizar outras metodologias aí diversificadas para fazer com que os alunos consigam adquirir as competências aí propostas, as competências necessárias, ok? Espero ter contribuído com vocês. Muito obrigada.